sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus.
Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui novamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Mateus 11, de 28 a 30, onde diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que você possa realmente colocar toda a sua preocupação, todo o jugo, todo o seu cansaço diante do altar do Senhor. Vamos começar com isso hoje, nesse culto, entregando tudo o que temos a Deus. Abra o seu coração, o Senhor quer falar com você. Vamos louvar? Boa noite. Como é bom estarmos mais uma vez aqui para exaltarmos o nome do Senhor, cada um no seu lar, mas com o mesmo propósito de adorar ao nome do Senhor Jesus. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, Pai de amor. Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Rio de Deus, entre pelas grades. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, Pai de amor. Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo.
Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Esse é o nosso momento de avisos. Nós temos alguns avisos aqui para a igreja. O primeiro aviso é sobre os PGMs. Nós agora estamos nos reunindo através do aplicativo Zoom e os líderes estarão passando para vocês os links da reunião. Então, você pode escolher qual dia que é melhor para você, o melhor horário, e esteja conosco aí nessas reuniões, porque tem sido muito produtiva, amém? Também temos aqui o aviso da EBD e também o culto de oração. Nós estamos recebendo áudios com as explicações das lições e também mensagens do pastor Aginel. Então, fiquem atentos e priorizem esses estudos. E a igreja está com uma campanha de oração que chamamos a Oração de Daniel. Dividimos aí em 3 momentos de oração. O primeiro momento de 8 às 9, o segundo momento de 15 às 16 e o terceiro momento de 20 a 21. Nesse momento a gente para as nossas atividades e nós oramos como igreja. Também participe disso, é muito importante. Mas agora eu quero te convidar para que a gente tenha um momento de oração, em especial para aquelas pessoas que nós sabemos que perderam alguém, algum ente querido e que estão sofrendo a dor do luto, né? Então, eu quero convidar a igreja para que a gente esteja clamando por esses familiares e também por aquelas pessoas que nesse período estão tendo crises de ansiedade, de depressão, que o Senhor venha realmente confortar esses corações e trazer alívio psicológico também, tá? Vamos lá? Vamos orar? Deus amado, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida e nesse momento nós queremos clamar por aqueles que perderam algum ente querido. Deus, nós queremos, ó Deus, colocar diante do teu altar essas vidas, te pedindo o consolo, que o Senhor venha alcançá-los nessa hora, Senhor. Conforta toda a dor. Deus, esteja com esses lares e com essas famílias, ó Deus, e que o coração deles possam se derramar diante do seu altar. Nós queremos te pedir também, ó Deus, por tantas pessoas que hoje estão passando por momentos de crise, de ansiedade, momentos depressivos, ó Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja atuando na vida delas, ó Deus, e que seja um momento, ó Deus, que elas possam realmente refrigerar sua alma em ti. Faz, ó Deus, uma mudança, ó Deus, genuína nesses corações e nessa vida. É o que te pedimos e cremos, ó Deus, no poder da oração e no teu poder sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém.
Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas e eu quero pedir para a igreja abrir em Malaquias 3:10. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Esse versículo é muito claro. Como são as bênçãos do Senhor para quem honra a sua casa com seus dízimos e ofertas. Que seja também um momento de alegria, um momento que nós estamos doando a casa de Deus. Aí estão as contas da nossa igreja e todos os contatos que você precisa se quiser doar, tá bom? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça.
braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Irmãos, boa noite. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo muito difícil em nossa sociedade, em nosso mundo, onde o Covid-19 tem atingido muitas pessoas do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo inteiro. Inclusive, também na nossa igreja tem muitas pessoas que estão já com Covid-19. Isso talvez possa trazer um certo medo, um certo receio em nossas vidas. Só que nós precisamos confiar no nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele pode realizar todas as coisas na nossa vida. Ele é o nosso consolo, Ele é o meu consolo e o seu consolo também. A Bíblia diz lá no Salmo 25, a partir do verso 1, e vamos estar lendo o 4, o 5 e o 6, e diz assim a sua palavra: Ó Senhor Deus, eu dirijo a Ti a minha oração. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Então a gente percebe que o Senhor Deus não mudou. Ele continua nos amando, me amando, amando a você. Então confie no Senhor. Continue orando 3 vezes ao dia. Faça o seu culto doméstico. Às vezes, nesse tempo de quarentena, talvez muitos irmãos estejam entrando em depressão, em angústia, não sabendo o que fazer. Mas sabe de uma coisa? Estas coisas vão passar, tudo passa. A tempestade em nossas vidas passam. E a graça do Senhor está sobre mim, a graça do Senhor está sobre você. Às vezes, como o apóstolo Paulo diz, a graça de Deus nos basta. A incrível graça do Senhor nos basta. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Perdi pra
Ich war verloren, So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Essa. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a nossa igreja, Igreja Batista da Graça, e com todo o povo de Deus que nos assiste pelo YouTube. Agora chegou a hora da mensagem e nós vamos estar falando nesta noite sobre crentes verdadeiros numa sociedade defeituosa, baseado em Daniel capítulo 1, 2 e 3. Mas agora nós vamos estar lendo apenas Daniel capítulo 1, dos versos 1 a 17. E diz assim a sua palavra. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltessassar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem nas finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou por 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência e em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Que nesta hora não fale eu, mas o teu Santo Espírito
fale poderosamente a cada coração nesta noite. Que haja, Senhor, transformação de vida, que haja mudança de mente, mudança de entendimento e que haja também, Senhor, salvação para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos fala de 4 jovens crentes irrepreensíveis, verdadeiros em suas intenções, que tinham um único propósito, agradar a Deus acima de qualquer coisa. Provavelmente estes jovens tinham entre 15 e 17 anos, eram adolescentes com a idade próxima de nossos filhos, mas tinham uma maturidade espiritual que não encontramos em muitos adultos hoje. Eu pergunto a você nesta noite, podemos ser crentes verdadeiros num mundo corrupto e mau como o de nossos dias? Como aqueles jovens conseguiram ser fiéis a Deus em uma sociedade repressora com um rei violento e mau? Para responder a estas perguntas, precisamos observar em primeiro lugar o cenário histórico. O Império Babilônico havia destruído o exército egípcio sob o comando de Faraó Neco II em Carquemes, no ano 610 a.C. 2 anos depois, Israel do Sul, Judá, é invadido pela Babilônia e o rei é deposto e 10.000 pessoas são levadas cativas para a Babilônia. O rei Jeoaquim, seus filhos, o profeta Ezequiel e os nobres da terra e os 4 jovens da nossa história estavam presentes entre estas pessoas. Esta é a primeira parte do exílio babilônico. 21 anos depois, Jerusalém é invadida e completamente destruída pelo general Nabuzaradão e o povo é levado cativo. A Babilônia era infestada pela idolatria, religiões pagãs, prostituição, tanto que estes 4 jovens tiveram seus nomes trocados por nomes de deuses babilônicos. Na verdade, nós crentes conhecemos os 3 jovens pelos seus nomes babilônicos, pelos nomes dos deuses babilônicos. Desconhecemos ou sabemos pouco dos seus nomes em hebraico, que traz o nome de Deus em cada nome. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz, foi trocado por Beltesassar, que significa Bel protege a vida do rei. Misael, que significa quem é como nosso Deus, foi trocado por Mesaque, quem é Acu, uma deusa da lua. Ananias, que significa Jeová é misericordioso, foi trocado por Sadraque, inspiração do sol, Deus nos proteja do mal. E Azarias, que significa Jeová é socorro, foi trocado por Abidnegro, que significa servo de Nebo, ídolo que representava o sol ou um planeta. Resumindo, a Babilônia era uma cidade muito bem estruturada, belíssima e muito grande. Sua circunferência tinha 100 quilômetros, atraía para si muitos moradores, cerca de 1 milhão de pessoas. Suas muralhas tinham 100 portões de bronze, 25 de cada lado. A altura das muralhas chegava a 107 metros, com cerca de 27 metros de espessura. Havia 250 torres guardando a cidade dos seus inimigos. Além do que, os governantes desviaram o rio Eufrates para que a cidade fosse rodeada pelo rio. A cidade era praticamente impenetrável. E lá se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia. Apesar de toda essa grandiosidade, a Babilônia era símbolo de mundanismo, da sedução, da perversão, do engano, da imoralidade, da idolatria. Esta cidade passa então a se tornar símbolo de todo um sistema alienado a Deus. Tanto que no livro do Apocalipse, o Império Romano é citado em todo o livro como a grande Babilônia da época do Novo Testamento. Mas assim também é o nosso mundo atual, um sistema contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo inteiro jaz no maligno, o que significa que vivemos num mundo extremamente mau, onde os valores cristãos estão sendo desprezados e substituídos por valores mundanos e malignos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, diz como seriam os dias que estamos vivendo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Infelizmente, este é o mundo em que vivemos hoje.
Mas voltando para a nossa história, o povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia. Eram peregrinos em terra estranha. Estar na Babilônia não significava para aqueles 4 jovens viver como os babilônicos viviam. Daniel, Misael, Ananias e Azarias nos ensinam como ser crentes verdadeiros em ambientes impiedosos. E a primeira lição que nós aprendemos com eles é que eles nos ensinam que crentes são missionários de Deus numa sociedade defeituosa. O rei Nabucodonosor é protótipo de uma sociedade sem Deus. No capítulo 2, verso 1, vai dizer que o rei tinha um sonho e se perturba por causa disso. E da mesma maneira, o mundo anda perturbado, intranquilo, impaciente, principalmente nos dias de hoje, onde vivemos esse vírus que tem percorrido o mundo inteiro. E o mundo, com certeza, anda intranquilo, perturbado, não sabendo o que vai acontecer. No capítulo 2, verso 2, continua dizendo que o rei consulta os magos, os bruxos, os encantadores. O mundo hoje, quando não vê solução, tenta buscar soluções nos tarôs, na astrologia, nas pedras, nos lugares que nem imaginamos. Mas o rei estava tão perturbado que pede algo impossível aos bruxos da época. Ele disse: vocês terão que adivinhar o meu sonho e depois interpretá-lo. Isso me faz lembrar de José. Ao menos Faraó contou o sonho para ele. Aqui, isso não aconteceu. O rei estava procurando a solução dos seus problemas no lugar errado e pede um absurdo aos seus mágicos. No capítulo 2, a partir do verso 10, diz: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil. E ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne mortal. Disseram isso para o rei errado, um rei arrogante e iracundo. No capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz: então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Quando ninguém mais tinha solução, quando todos iriam morrer por causa de um sonho, Daniel aparece como missionário de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, o embaixador de Deus. Amados irmãos, Daniel, com sabedoria e prudência, fala ao chefe da guarda do rei, Arioque: por que é tão severo o mandado do rei? Ele explica a Daniel que é conduzido à presença do rei, e Daniel pede um tempo para sonhar o sonho do rei. E ele dá testemunho ao próprio rei que o sonho que terá será o Deus de toda a terra que dará a ele. Amados irmãos, ele não perde a oportunidade de mostrar o poder de Deus ao mundo sem Deus. E de forma extraordinária, Daniel tem o sonho do rei e conta o seu significado. Ele havia sonhado com uma estátua, e a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés parte de ferro, parte de bronze, representando os reinos do mundo, do presente e do futuro. Depois, uma grande montanha destrói tudo, representando o reino de Deus que prevalece sobre todos os reinos da terra. Daniel não só descobre o sonho daquele rei insensato, como o interpreta e atribui todos os créditos a Deus. Irmãos, os cristãos têm na dispensa celestial a mensagem que pode libertar muitas pessoas das drogas, da prostituição, dos vícios. Temos a única esperança para a AIDS, o câncer. Temos a resposta para o desespero, a solução para o pecado e, por fim, a salvação do inferno. Precisamos ser bons mordomos e dizer como o apóstolo Paulo: a responsabilidade de dispenseiro me está confiada. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de você se não pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus ao mundo que está à nossa volta. Somos embaixadores, representantes de Deus e falamos não em nosso próprio nome, mas no nome de Jesus. Toda a nossa responsabilidade é anunciar Jesus Cristo ao mundo. O que vemos muitas vezes, irmãos, são crentes brigando uns com os outros, pastores com crentes, crentes com pastores, pastores com pastores. E assim, irmãos, vivemos uma confusão em nosso mundo. Enquanto isso, 100 mil almas vão para o inferno por dia. E Satanás gostando de tudo isso.
Precisamos nos unir como aqueles jovens que anunciaram os mistérios de Deus e fizeram a diferença no reino da Babilônia. Vejam o resultado do testemunho de Daniel, o que o próprio rei do império da Babilônia fez e disse. No capítulo 2, a partir do verso 46. Então, o rei da Babilônia caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Aqui, logicamente, é uma atitude de um rei idólatra, mas apesar disso, respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Como nos alegra, irmãos, quando uma alma pecadora reconhece a sua pequenez, bem como a grandeza e o amor de Deus. Precisamos deixar as políticas eclesiológicas de lado e trabalhar para Jesus, mostrar ao mundo o poder de Deus em nossas vidas. Porque se ganharmos almas para Jesus, seja pregando o evangelho, contribuindo e orando, as igrejas fiéis no mundo de hoje explodirão por toda a cidade de Boa Vista, o estado de Roraima, por todo o Brasil. Esta igreja conhecerá o verdadeiro avivamento, pois somos dispenseiros de Deus e precisamos proclamar o evangelho com autoridade e poder. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias também nos ensinam que crentes não se curvam perante as exigências de uma sociedade defeituosa. Crentes, irmãos, são leais a Cristo acima de todas as exigências que uma sociedade venha a lhe fazer. Depois destas coisas, no capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor faz uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura, e a ela todos deveriam se curvar e adorar. O mundo, a sociedade defeituosa em que vivemos, exige que nos curvemos às estátuas de um namoro promíscuo, leviano, descompromissado com a santidade e o casamento, de uma imoralidade que permeia a tudo e a todos, de um linguajar torpe das fofocas que não há transparência no falar, da desobediência aos pais e às autoridades constituídas, da desonestidade, das estátuas da televisão que têm ensinado o que o mundo quer que você aprenda. Numa pesquisa realizada pelo jornal Brasil Presbiteriano, diz que 42% dos jovens e adolescentes entrevistados admitiam o casamento misto, crente com descrente, onde há uma clara violação dos conceitos bíblicos. A Bíblia não fala sobre namoro evangelístico. Isso não existe. Será que eles não estão se curvando a estas estátuas de um casamento que já nasce falido? Talvez você esteja dizendo e pensando, mas pastor, isso não tem nada a ver. Quantos dizem isso e estão com seus lares destruídos, vivendo só de aparência, porque estão se encurvando a este tipo de idolatria? Sem falar do sexo antes do casamento, adultério, corrupção, que tem se tornado uma constante em nossas igrejas. Há também os divulgadores das estátuas deste mundo defeituoso, os governadores, os príncipes, os satrapas, os juízes e oficiais. Hoje a mesma coisa acontece. Os criadores da moda, os artistas de novela onde nos ensinam sexo livre, traição e infidelidade, aceitação do homossexualismo como algo normal, trapaças, roubo e violência. Todos eles têm contribuído para esses males através da visão, da audição, da mente pagã descompromissada com Deus e com a vida eterna. Mas Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, foge também das paixões da mocidade. Para os que não se encurvam a estas estátuas, a fornalha, ou ainda a crítica e o desprezo do mundo, onde nos chamam de preconceituosos e radicais. Os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se curvaram a ela a despeito da ira do rei e pagaram o preço. Nabucodonosor soube da intolerância dos jovens no capítulo 3, soube que os jovens não quiseram se prostrar para a estátua que fizera. Que audácia! No capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é este Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então estes jovens agora,
entre 19 e 20 anos, na flor da idade, responderam corajosamente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Nabucodonosor tinha tirado tudo daqueles jovens. Tirou a família deles, o templo de Jerusalém, sua cultura, sua língua, sua nação. Mas o rei não iria tirar o Deus deles, o Todo-Poderoso. Eles não se dobrariam a um Deus estranho a despeito da ameaça de morte. O rei Nabucodonosor ficou transtornado, como um louco. Há um preço para ser um crente irrepreensível, fiel e verdadeiro. Somos muitas vezes chamados de crentões, radicais, beatos, santarrões, caretas, quadrados e alienados ao mundo. Tudo porque queremos agradar a Deus e não aos homens. Mas nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Glória a Deus por isso. Você sabe em quem você está crendo, amado irmão? Você sabe quem é o seu Deus e do que Ele é capaz em sua vida? Presta atenção. Não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas sim se ela não existir. Os crentes são estranhos ao mundo, são hóspedes indesejáveis, perturbadores da paz. Simplesmente porque proclamamos o Evangelho, a salvação que vem através de Jesus Cristo, e não nos moldamos ao mundo. A perseguição é um sinal de um cristianismo genuíno. A perseguição é o certificado dos crentes fazendo a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Mas também estes jovens nos ensinam, em terceiro lugar, que crentes exercem poderosa influência sobre a sociedade defeituosa. Amados irmãos, nós podemos influenciar o mundo. Após afirmarem com toda coragem que não iriam adorar aquela imagem, o rei Nabucodonosor se irou tão loucamente contra aqueles jovens que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Estava tão quente que os melhores homens do seu exército, os mais fortes, os que jogaram os jovens na fornalha, morreram. Mas Misael, Ananias e Azarias estavam vivos dentro da fornalha e um caminhava com eles. Uma pessoa estava lá dentro, além dos 3 que caminhava juntamente com aqueles 3 jovens. Aleluia! Deus é fiel. Você pode dizer aí na sua casa, Deus é fiel. Deus é fiel. No capítulo 3, verso 24 a 27, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei estavam reunidos e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Irmãos, isso é coisa de louco. Só Deus para fazer um negócio desses é poder demais na vida dos homens. Lemos nesses relatos que estes jovens crentes adquiriram respeito perante os filhos do mundo, perante o rei Nabucodonosor. E o que é mais maravilhoso não é o milagre de não serem queimados, mas a influência deles diante do mundo e do próprio rei, que fez um decreto para que todo o seu reino temesse o Deus de Misael, Ananias e Azarias, e que se alguém falasse mal deste Deus, a sua família deveria ser completamente destruída. Que influência extraordinária. Eu pergunto a você nesta noite, nós estamos influenciando o mundo? Você tem influenciado o mundo à sua volta? A Bíblia compara o crente como o sal e a luz.
A característica fundamental do sal é exercer diferença, porque mesmo em pequenas quantidades em relação à comida ser salgada, o sal modifica o sabor da comida. Aqueles 4 jovens, logo no início do livro de Daniel, no capítulo 1, trocaram uma deliciosa comida, uma suculenta refeição, por legumes e água. Ser cristão é ser diferente e não se deixar contaminar pelo cardápio que o mundo oferece. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos o sal que dá sabor ao mundo, que exerce influência. Nós somos a luz que clareia o caminho deste mundo que jaz nas trevas. Mas a nossa santidade deve ser vivida dentro do mundo. O sal não exerce a sua função enquanto não entra em contato com a carne ou a comida. O lampião debaixo da cama não pode clarear o quarto. Quantas vezes, irmãos, em nome de uma santidade, nós nos afastamos das pessoas, nos isolamos e nos tornamos eremitas espirituais. Não é isso que Deus quer de você. A santidade que afasta pessoas não é santidade. Santidade para exercer influência no mundo. A santidade é como a luz, quando existe, é percebida. Também se assemelha ao sal, quando existe, o seu sabor é sentido. O crente é a luz de Cristo no mundo, quando acesa, as outras pessoas começam a se aproximar. Você tem sido o sal e a luz deste mundo? A sua vida tem influenciado as pessoas que estão à sua volta? É isso que nós, como crentes, precisamos fazer em meio a esta sociedade em que vivemos. Mas para concluir, o cristão deve ter uma vida exemplar, não dando motivos para que os outros venham a censurá-lo ou repreendê-lo. Filipenses capítulo 2, verso 15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecereis como luzeiros no mundo. E para isso precisamos ser missionários de Deus nesta sociedade defeituosa, pregando, contribuindo, orando e ajudando a igreja e o seu pastor. Sendo também crentes que não se encurvam às exigências mundanas e corruptas desta sociedade, exercendo assim poderosa influência sobre os homens e a sociedade em nossa volta. Nós, eu e você, precisamos influenciar este mundo, esta sociedade em que nós vivemos, precisamos pregar o evangelho, falar de Jesus e dar testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida e também na sua vida. Em Atos capítulo 17, verso 6, na segunda parte, diz o seguinte, e estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, falando do evangelho de Jesus, que se espalhava e influenciava rapidamente todo mundo da época. E eu me pergunto, irmãos, temos transtornado Boa Vista? Temos transtornado Roraima? Temos transtornado o Brasil? E é isso que eu e você precisamos fazer, cheios do Espírito Santo, buscando sempre a presença do Senhor, dando testemunho ao mundo, e caímos na graça do povo. Temos caído na graça do povo, como aconteceu com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Depende de cada um de nós termos o mesmo objetivo, amando a Deus e influenciando o mundo à nossa volta. Amado irmão, Deus quer usar a sua vida poderosamente. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Mesmo neste tempo de quarentena, nós podemos fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Você pode ajudar as pessoas, dando, por exemplo, alimento não perecível para alguém que precisa, e assim falar de Jesus. Isso é importante para que você anuncie o evangelho através daquilo que você faz também. Isso é importante. E você que está nos ouvindo nesta noite, que não tem ainda um envolvimento com Jesus Cristo e a sua igreja, Ele deseja que você se envolva com Jesus e a sua igreja, pois sem esse envolvimento não temos oportunidade de demonstrar o amor de Deus, o amor ao próximo e influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. E isso só pode acontecer se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se reconciliar com Ele, caso você esteja afastado da igreja de Deus. E esta noite você pode receber Jesus, ou se reconciliar com Ele, e fazer parte da família de Deus. E assim sendo parte integrante dos propósitos de Deus para a sua vida e a vida da igreja. Você quer isso nesta noite? Você deseja
que Deus transforme a sua vida, para que você também seja uma pessoa que influencie o mundo, que influencie as pessoas que estão à sua volta, falando do Evangelho, porque nós entendemos que o Evangelho transforma as pessoas, mas não apenas para viver neste mundo, porque este mundo é passageiro, esse mundo rapidamente passará. Nós temos uma esperança de uma vida eterna, de um viver melhor, e é isso que nos conforta. E Deus quer que você viva desta forma, ou seja, vivemos neste mundo para pregar o Evangelho e influenciar o mundo com o testemunho de Cristo, mas também com a mente voltada para o céu, porque um dia nós vamos viver com o Pai. E você quer isso na sua vida hoje? Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e ore comigo nesta noite. Fale com o Senhor. Diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a mensagem desta noite e sei que a transformação só pode acontecer através de Jesus. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas faltas. Eu estive longe do Senhor. E agora, neste momento, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz em meu lugar, por causa dos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para que eu também tivesse vida eterna. Por isso, ó Pai, entra no meu coração. Eu Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Eu quero viver a partir de hoje para Ti. Eu quero buscar a santificação. Eu quero buscar diariamente me transformar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez esta oração, você pode ligar para o meu telefone que vai passar aqui na tela. E assim, nós vamos ligar para você, nós vamos orar com você, nós vamos ensinar os primeiros passos da palavra de Deus. Nós temos uma igreja onde unida nós podemos ensinar os primeiros passos da vida cristã. Então não deixe de ligar para nós. Eu e a minha esposa queremos orar por você, vamos visitar o seu lar e assim, com certeza, você terá uma vida diferente, uma vida transformada pelo Senhor, para a glória dele. Amém? Então vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus, pois Ele é que transforma as nossas vidas. E você, igreja, entenda uma coisa: o Senhor, Ele transformou as nossas vidas. E agora, eu e você, precisamos ser luzeiros neste mundo. Precisamos salgar este mundo para a glória de Deus. Dê o seu testemunho. Não te cales. Fale de Jesus. Assim como Daniel, Misael, Ananias e Azarias falaram de Deus para o seu mundo da época. E este é o momento que nós podemos falar de forma poderosa às pessoas que precisam e necessitam. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela é transformadora, ela é poderosa. Ó Pai querido, que o Senhor nos faça como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram pessoas que se santificaram diante de Ti, que buscaram a Tua presença constantemente, e que cada um de nós também faça a mesma coisa, buscando a Tua presença, buscando ter intimidade com o Senhor, para que o Senhor fale conosco, e nós assim, através do nosso testemunho, falar ao mundo que o Senhor pode transformar, pode curar, pode salvar, e nós cremos nisso, que o Senhor use as nossas vidas para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, nosso Deus, venha estar com a nossa igreja, Igreja Batista da Graça, e com todo o povo de Deus de toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor e que Deus te dê oportunidade de testemunhar dele. Se eu pudesse imaginar como iria ser
tudo junto a você. Se eu pudesse imaginar o que iria ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar, te adorar. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar se eu pudesse imaginar? Se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar se eu pudesse imaginar? Se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, Graças a Deus por mais um culto abençoado. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Ao meu falou bastante. E nós desejamos uma ótima semana a você e a sua família. Fiquem com Deus.